certo? Vai aparecer alguma notificação para vocês. Quem quer falar alguma coisa, aí ativa o microfone, depois desativa, tá? Então, tá, pessoal. Vamos iniciar aqui, a gente já passou aí 6 minutinhos. Pronto. Aí você dá um zoom na tela, tá? Ó, do slide. Vocês conseguem dar um zoom e deixar o tamanho que vocês optarem, tá? Então, Janderson, ok? Então, vamos lá. Ele tá alto. Pronto. Colonização espanhola. Então, vamos ver como assim espanhol. Vamos falar dos espanhóis que vieram ao continente americano e fizeram a sua colonização. O que é colonização? Primeiro, são povos, né, que ele vai colonizar um determinado local. Ele vai, teoricamente, vai mandar, não aparecendo nada. Jadson, você clica aí na tela, vai ter o nome, Leonardo da Silva Santos, um maiúsculo. Então, a imagem vai estar saindo por ele, certo? E o outro perfil que eu tenho está falando imagem. Então, você clica nesse perfil aí que tem o Leonardo da Silva Santos, que vai aparecer na sua tela, tá? Você fixa ele. Conseguiu? Aí vai estar aparecendo nele, você vê a minha tela aqui, tá bom? Então, vamos ver como foi esse processo de colonização espanhola, onde se deu, o que aconteceu, tá? Vocês vão aí acompanhando a leitura e vai, aos poucos, vai vendo aqui, tá? Então, vamos lá. O processo de ocupação territorial, povoamento e exploração comercial do continente americano pelos europeus, iniciado logo após o descobrimento da América. Vocês lembram que a gente falou do descobrimento da América, como se deu até chegar aqui, né? Foi um longo percurso, porque o continente americano, ou seja, o continente americano, ele foi o último a ser descoberto, né? Já se descoberta a Europa, a África, a Ásia e o continente americano, é o nosso, nós vivemos, né? Os locais do Brasil, o último a ser colonizado. Então, ele foi colonizado também pelos portugueses, né, de Portugal, e também nós tivemos os europeus. Nós já vimos na aula passada, algumas aulas anteriores, os portugueses, né, que vieram, e agora vamos ver os espanhóis e quais os países que eles colonizaram, tá? Então, vamos acompanhando aí, ó. Na busca, deixa eu ver se tem a setinha aqui, ó. Na busca do caminho para a Índia, nome Jericó, do Oriente, Cristóvão Colombo chega à América em 1492. Anotem essa parte aí, ó, quem puder, ou então tira um print na tela para vocês irem acompanhando. Então, Cristóvão Colombo, ele chegou à América aí em 1492, né? O Brasil foi descoberto em 1500, então 8 anos antes, né? 8 anos antes, ele, Cristóvão Colombo, tinha chegado na América. No Brasil ele não tinha chegado, né? Então nós temos aí, ó, 2 anos depois, tivemos o Tratado de Tordesilhas. O que é o Tratado de Tordesilhas? Nós vimos numa aula passada, que é um mundo novo entre os portugueses e espanhóis. Eles pegavam o Tratado de Tordesilhas, que é um continente o Brasil, e eles dividiam, né? A parte leste pertencia a Portugal e a parte pertencia à Espanha. Então, era um tratado, uma linha, que ele dividia as terras para alguns dos seus engenhos. Tá? Então, 2 anos depois, o Tratado de Tordesilhas divide o mundo entre espanhóis e portugueses. 2 anos seguintes, os espanhóis e portugueses, franceses, ingleses e holandeses disputavam o domínio do continente. Não sei se eu falei rápido. Então, o continente americano foi disputado por Portugal, por Espanha, por ingleses, por franceses, certo? Espanhóis, ingleses e holandeses. Então, foram 5 países territórios, né? Nós temos vestígios aqui no nosso continente, no Brasil, nós temos de portugueses, certo? Os ingleses eles não chegaram a colonizar aqui, basicamente, o Brasil, não chegaram ainda, né? E nem vai chegar. Então, nós temos vestígios dos espanhóis e portugueses, certo? Mas aí, por que nós estamos espanhóis? Há dúvida, né? Então, nós somos usados mais pelos portugueses, por isso que nossa língua é portuguesa. Mas, se vocês prestarem atenção, o nosso vizinho, a Argentina, né, o Chile, o Equador, eles não falam português. Por que eles não falam português?
porque eles já tiveram um outro tipo de colonização, que foi os espanhóis. Vocês estão entendendo? Então, é por isso que a nossa língua falada tem muito a ver com a nossa colonização. O Brasil inteiro foi colonizado por portugueses, boa parte. Então, a língua padrão foi o português e a gente está aprendendo. Já a Argentina, o Chile, o Uruguai, eles falam espanhóis. Por quê? Eles foram colonizados por espanhóis. A gente dá... Nós temos a Guiana Francesa, no Brasil, aqui perto de... que já é um país que pertence à França, porque ele foi francês. E nós temos o Canadá e os Estados Unidos, que eles falam ingleses. Por que ingleses? Porque tiveram uma colonização de ingleses. Então, vocês conseguem captar, não sei se vocês estão compreendendo, mas a nossa língua falada tem muito a ver com a língua, com os tipos de colonização que nós tivemos, certo? Então, é basicamente isso que eu quero explicar para vocês, mas vocês vão entender melhor. Aí nós temos aqui, ó, colonização espanhola. O que foi isso? Eu gostaria que alguém desativasse o microfone para ler aqui esse pequeno texto. Quem pode fazer esse favor aí? Participação conta. Quem pode fazer essa leitura? Lá? Alane, Aparecido, Hudson, Eu leio. A Jennifer. partir do Tá com o microfone século, ligado. Quer? Hum. a partir do século, Jennifer? sim, 16. a partir do século Século 16, XVI, tá? a Europa sofreu um processo de mudanças econômicas e sociais, fazendo com que os países europeus passassem a valorizar acúmulo e riquezas, quantidade de metais preciosos que cada país possuía, metalismo. Então, o metalismo, muito obrigado. O metalismo, ele era o conjunto de metais que eles possuíam. Então, eles iam colonizar esses países e, junto com eles, eles tiravam a riqueza, né? Por exemplo, o nosso país, o Brasil, ele tinha tudo para ser um país de primeiro mundo, rico. Mas o que aconteceu? Nós fomos muito explorados, sugaram nossas riquezas, nossos metais, e aí, depois que sugaram tudo, que quando a gente conseguiu a independência, mas já era tarde demais, né? Já tinha sugado boa parte da nossa riqueza. Então, eles tinham como isso, a colonização espanhola, de pegar essas riquezas desses países, né? De valorizar também por isso, chamado de metalismo, né? O conjunto de metais. Aí aqui nós temos o seguinte: balança comercial favorável ao mercantilismo. Vocês viram passado, na atividade passada que eu passei sobre o mercantilismo, e hoje nós vamos rever. Então, nós temos aqui, ó, a partir do século XVI, tá, gente? Vamos aqui, ó, 16, x 10, v5 e o 1 vale 1, né? Então, vale 16 aqui. Os países europeus perceberam a importância para a economia interna de quê? De ter uma comercial favorável. Ou seja, vamos lá, o que é uma balança comercial favorável? Vamos por partes. Uma balança, ela tem que estar equilibrada, não é isso? Se ela estiver muito para baixo, significa que você está negativo. Se ela estiver para cima, significa que você está positivo, você está progredindo. E quando é que ela é favorável? É quando você vende mais do que compra, certo? Aí aqui nós temos, ó, exportar mais. O que é exportar? Vamos lá. Exportar. Vamos aqui. O Brasil é grande produtor de soja. Então, ele vai exportar para outros países que vão comprar. Então, ele vai ganhar mais. Em vez dele comprar de outro país, ele vai vender para outros países. Então, exportar. Eu daqui, por exemplo, vocês de Petrolândia, a cidade de vocês vende para outros estados ou outras cidades. Importar é quando ela não consegue produzir aquilo e ela compra. Então, você comprando, você gasta mais do que você mesmo fazendo, não é verdade? Então, nós temos aqui, ó, para ter uma balança fiscal favorável, tem que ter esse conjunto de ideias. Exportar mais, vender e ganhar. É igual a superávit. Certo? Anotem aqui, se quem puder tirar um print, anotar essa sequência. Eu exporto, eu vou vender e eu vou ganhar. Certo? Então, consequentemente, eu vou ter um superávit. Ou seja, uma parte positiva. Superávit. Se eu importar, observe essa parte de baixo aqui, ó, tem a setinha, vocês conseguem? Então, se eu importar,
eu vou comprar um produto e eu vou gastar mais por ele. E automaticamente eu vou ter um déficit. O que é uma parte negativa. Certo? Vocês compreenderam essa parte, gente? Quem estiver com dúvida pode estar aqui no chat. Professor, não entendi. Repete novamente. Tá? O que é superávit? Superávit é algo positivo, é quando a balança ela está positiva. Aí tem esses dois termos, superávit, positivo, déficit, negativo. Entendeu? Irani. Irani Barros é quem? Deixa eu ver aqui, ela botou o nome do aluno. Coloque o nome completo aqui também, viu, gente? Depois no chat, que vocês estão entrando com e-mail de outras pessoas, eu não estou conseguindo. Douglas, pronto, Douglas. Então é isso, viu, Douglas? O superávit é quando a balança é positiva. O déficit é quando é negativa, tá bom? Vou continuar, viu? Então, vamos aqui recapitular o que é o mercantilismo. Então, o mercantilismo defende que um país, para ser rico e poderoso, deve ter bastante ouro e prata, né? Então, o Brasil tinha muito ouro, mas aí a exploração sugou os ouros, nossos ouros todos, certo? Então, aí nós temos o seguinte, ó, o mercantilismo defende que para ser rico tem que ter ouro e prata. Aí nós temos aqui a categoria. Para ser para eu ser rico, para um país ser rico, ele teria que ter uma balança comercial favorável, aquilo que eu falei anteriormente. O que é a balança favorável? Ele exportar mais, vender e ganhar. Então, ele vai ter um superativo positivo. Segundo, ele tem que produzir os bens que necessita para adquirir. Né? Ele tem que produzir, porque se ele produzir, ele vai vender, ele vai ganhar. Terceiro, instalar, apoiar a instalação de manufatura, ou seja, subsídios, inserção fiscal, formação de produtos, certo? Ele tem que ter todo esse conjunto. Quarto, aplicar barreiras alfandegárias de importações. O que é isso? Aplicar juros. Porque, por exemplo, o Brasil vai exportar um material, um produto para a Europa, tem a taxinha, né? Então, se essa taxa for baixa, ele vai ganhar mais, né? Se ela for alta, é como um aparelho celular, né? Um aparelho celular que vocês compram, um Xiaomi, por exemplo, da China. Quando você importa ele para o Brasil, você vai pagar uma taxinha por ele, não é isso? Então, é isso que o país tem que diminuir, tem que reduzir essas taxas. Aí nós temos aqui a manufatura, ó, observe aqui nesse quadradinho. Manufatura, modo de produção baseado no fábrico, predominante manual e organizado por unidades pequenas. Manufatura é aqueles produtos manualmente, né? Na mão mesmo, sem máquinas. Outro quesito, nós temos o protecionismo. Eu lembro que na atividade passada eu coloquei os termos e vocês definissem os termos, não é isso? Então, alguns conseguiram definirmos, outros não fizeram, tá, pessoal? Eu estou observando, porque às vezes eu não coloco como atividade, eu coloco como material, né? E que vocês comentem no comentário lá. Mas muita gente não me comenta, então significa que não assistiu a aula e não fez atividade. Que ali também vale pontuação, tá? Então, eu até coloquei isso aqui para vocês definirem o que é o mercantilismo. Tem acesso à sala e enviei no WhatsApp. Outros têm acesso, mas não querem entrar, né? Então a gente tem que ver isso aí, pessoal, para vocês não perderem o ano de vocês. Porque não tá para brincadeira. Então vamos lá, o protecionismo, ó, medidas econômicas adotadas por um país para favorecer a exportação, reduzir ou proibir as importações. Exemplo, a taxa alfandegárias. Essas medidas têm o objetivo de proteger a produção. Né? Então, o protecionismo, eu vou proteger as minhas produções, eu vou criar uma tarifa proteger para valorizar o meu produto, tá? Outro, o Eldorado. O Eldorado, vamos ver o que é o Eldorado. Gostaria que alguém fizesse essa leitura aqui, lá. Quem pode fazer a leitura? Uma outra pessoa que não viu ainda. Vamos lá, Aparecido. Dourado é uma antiga lenda indígena da época da colonização das Américas e atraiu muitos aventureiros europeus. A lenda falava de uma cidade que foi toda feita de ouro maciço e ouro puro. Apesar de ter muito ouro,
outros tesouros na cidade. Acreditou-se que o Eldorado fosse em várias regiões do Novo Mundo. Um dos está atualmente é o deserto de Sonora, no México. Outros acreditavam ser na região das nascentes do rio Amazonas, ou ainda em alguns pontos da América Central ou do Planalto das Guianas, região entre Venezuela e Guiana e norte do Brasil, Roraima. O fato é que essas são algumas entre várias suposições da possível localização do Eldorado, alimentadas durante a colonização do continente americano. Apesar de lendas, muito ouro e prata foram descobertos nas Américas, em territórios como o Alto Peru, sudeste do Brasil, Minas Gerais, na região onde viviam as civilizações asteca, Inca e Maia. O termo Eldorado significa o homem, dourado em espanhol. Segundo a lenda, tamanha era a riqueza da cidadela, que o imperador tinha o hábito de se despojar no ouro em pó para ficar com a pele dourada. Você silenciou o microfone aí, Leonardo? Tinha desligado. Obrigado. Então, Aparecido fez a leitura aí. Então, o Eldorado significa o quê? Significa o homem dourado, né? O El significa homem dourado, né, em espanhol. Então, era uma lenda e onde essa cidade era coberta praticamente por ouro maciço, né? O que era extraído das suas colonizações, das cidades. Então, eles faziam extrair lá e colocavam nessa cidade. Então, acreditou que ela fosse uma região do Novo Mundo, né? Ia ser uma região muito bem rica no ouro pela consistória. Então, aí nós vemos basicamente isso. Tá certo? Vamos aqui da continuidade. A conquista espanhola da América. Então, vamos ver agora como que a Europa, ou como a Espanha conseguiu conquistar a América. Ou seja, boa parte da América, não é isso? O único país que fala português na América é o Brasil. Os demais é inglês, né, Estados Unidos e Canadá, e os restantes espanhóis. Então, vamos ver por que é bem presente no continente americano. Entre os anos de 1492, a descoberta da América, 1572, a morte do último imperador Inca, os espanhóis derrotaram as principais resistências indígenas, fazendo um sumir do mapa, os impérios pré-colombianos. Então, eles fizeram sumir esses impérios. Então, desde a chegada à América, os europeus passaram a impor seu domínio sobre as terras indígenas. Então, tinha lá as terras e os europeus, eles queriam botar banca, né? E eles, de fato, conseguiram. 1519, primeiro contato entre os espanhóis, liderados por Hernán Cortés, e os astecas, né? Os povos dos astecas, os incas e os maias que nós vimos. Então, é possível que os astecas tenham associado os espoios a deuses que, segundo suas profecias, retornariam para reinar o império. Então, eles tinham essa profecia de que eles iriam comandar esse grande império ali. Então, Cortés se juntou às populações locais conquistadas pelos astecas e tornou Tenochtitlan destruída em menos de 3 anos. Então, foi aí onde os espanhóis eles conseguiram derrubar os antigos impérios colombianos e dias das aulas. Vamos lá fazer as aulas a cada 15 dias, tá, gente? Então, nós temos uma hoje, na outra semana não vamos ter, vai ser na sala e a gente vai ter novamente, certo? Eu pretendo fazer assim, se a turma ajudar, né? Porque o número está baixo, o número está para ser mais alto, mas se que dê certo, a gente consiga, certo? Então, aqui, pessoal, a conquista dos espanhóis. Aí aqui nós temos aqui está a sexta série do sétimo, porque acho que foi erro de organização. Então, nós temos aqui um mapa, né? Que a história também ela trabalha muito com conhecimento geográfico, então é bom a gente ter. Então, nós temos aqui, ó, os 3 grandes impérios. Vamos aí, eu queria que uma pessoa lesse. Vamos lá, outra pessoa, sem ser Aparecida já participou também.
Vamos lá, pessoal. É importante participar. Quem mais? Alane. Muitas pessoas aqui, graças a Deus. Maria Jussiara, vamos lá, quem pode fazer a leitura dessa parte? Ninguém. Então, vamos lá. Três grandes impérios. Além de dezenas de outros povos que encontravam-se subjugados aos grandes centros populacionais, viviam nas regiões almejadas pelos espanhóis. Então, nós temos aqui os três grandes impérios, ó. O Império do Inca, se vocês conseguem ver aqui, ó, o Inca, esse aqui de laranja, tá? O Inca, o Império Maias, aqui o amarelo, e os Astecas, certo? Esse aqui de... Então, esses três grandes impérios, eles viviam nessa região. O termo índio foi utilizado desde o primeiro momento por Colombo, que acreditava ter a chegada dos índios ocidentais. Hoje, popularmente, o termo associado a um desenvolvimento e ausência da civilização. Só que, se atentarmos bem para a grandiosa desses impérios, veremos que os índios apenas é uma palavra mal utilizada nos dias atuais. Seu real significado remete à população que os europeus encontraram na América. Os historiadores referem-se a esse homem hoje como ameríndio. Anote esse termo. O termo ameríndio significa os índios na América, né? O homem índio na América. Então, quando vocês verem esses termos, ameríndio significa isso, tá? Os índios que vivem na América. Perdão. Cristianismo. Então, o que é o cristianismo? É uma religião. É uma religião aí predominante. Geralmente a religião mais predomina aí na Terra. Cristianismo, depois temos outras religiões aí que também são fortes. Então, nós temos o cristianismo. Tem os tópicos aqui, né? Os colonizadores espanhóis procuravam impor o cristianismo para os povos nativos, ou seja, os espanhóis, além dele colocar a língua desses povos que eles exploravam, eles também queriam colocar as religiões, e eles conseguiam de fato, né? Até porque a boa parte da religião predominante do continente americano é o cristianismo, certo? Outro tópico, servir a Deus, servir a Igreja Católica, era um privilégio social. Então, eles impunham isso, né? Eu não sei se nós temos alguns evangelhos na turma, é isso? Acho que creio que tenha. Mas vimos que o catolicismo ele era muito imposto naquela época. Conseguiam fazer o povo que eles colonizavam seguir essa religião, tá? Outro tópico, objetivos, colonizar e explorar a expansão do cristianismo. Então, eles colonizavam mesmo essas pessoas, eles exploravam, praticamente as pessoas eram obrigadas, certo, gente? Essa seria a palavra correta. Eram obrigadas a servir essa religião. Por isso, essa religião, o cristianismo, seja tão presente no mundo hoje em dia, né? Mais de 50% da população do mundo segue essa religião como primeira. Aí, outro tópico, missões, formações das missões. Lugares onde os índios eram protegidos por clérigos e viviam em comunidade. O objetivo para os índios de seus líderes religiosos, né? Então, sofria muito nessa época. A religiosidade dos vivos eram considerados demoníaca, né? Ou seja, aquele termo demoníaco, porque era obrigatório você ter essa religião. Os maias, os aztecas e os incas praticavam o sacrifício humano. Olha como é forte, gente. Sacrifício humano. Eles se sacrificavam para servir os seus deuses, né? Servir a religião. Ou seja, eles morriam mesmo, né? Eles decepavam a cabeça, né? Eles se colocavam na frente. Então, a religião que também tem... Mas naquela época, hoje em dia nós temos essa religião assim, que é meia, você, na sua vida, os muçulmanos. Isso? Por exemplo, aqueles homem bomba, vocês sabem, né? Uma bomba, eles não se podem. Então, porque eles acreditam que morrendo, ele vai estar fazendo a religião dele e servindo aos deuses dele. Por isso que eles usam bomba, eles cometem esses atos de terror
e quem troca disso para a vida deles. Então, é bem complicado. Né? Naquela época, o cristianismo era assim. Hoje em dia, nem tanto. Hoje em dia já está... Tá? Estão entendendo, pessoal? A parte que não entender, você escreve aqui no chat. Detalhes importantes. Ó, os espanhóis exploravam a rivalidade existente entre ameríndios, ou seja, os americanos índios. Superioridade, eles tinham armas de fogo, espada, metal, resistente, cavalo e armaduras. Realmente, eles eram bem fortes nessa parte. Militar, repetiu aqui. 3 vezes. Verdade, acho que. Religião, o etnocídio. E resistência, povos nômades ou seminômades. O que são povos nômades? Os povos nômades são os povos ricos, os nobres, certo, pessoal? Aí nós temos aqui, ó, estrutura colonial, certo? Então, a estrutura colonial, vocês podem observar aqui no mapa da América. Detalhe, a América é toda essa, pessoal. Tudo aqui é uma América. O que vai dividir os subcontinentes, por exemplo, América do Sul, América Central e América do Norte. Não é isso? A América do Sul ela vem até aqui, né, até o Equador, que vocês podem ver. Aí essa parte fininha aqui, essa parte aqui é onde vai ser a América Central. E os demais, né, nós temos a América do Norte. E são 3 países, o México, o Canadá e o Equador. Que horas acaba a aula já, minha gente? 11h30, tá previsto para 11h30, tá, gente? Mais 10 minutinhos de acordo com a demanda. É só uma horinha de aula. Tá? Então, 10h30 a gente termina. Nós vamos finalizando o slide, bater e temos que ter uma atividade, tá certo? Então, ó, vou ler aqui a estrutura colonial. Como se dentro dessa colônia? Porque nós temos que entender como nós fomos colonizados, porque nós entendendo nossa colonização, nós iremos entender o nosso futuro. Por que da nossa língua? Acho que vocês nunca se perguntaram por que eles falam português. Então, a resposta está aqui. Né? A colonização que a gente teve é muito diferente. Seria tão legal se falasse espanhóis, né? Mas o português, ele é uma língua assim, é a 8ª língua mais falada do mundo, né? A inglês, depois nós temos o mandarim, depois o espanhol, certo? O espanhol é a 3ª. Então vamos lá, voltando aqui. Vocês já estão com fome, né? Vamos lá, ó. A tua espanhola. Vamos lá, uma pessoa aqui pode ler? Pode aqui me ajudar a aparecer de novo? Minha garganta tá forte. Vamos lá, pessoal, quero que vocês participem. Vamos lá, A aparecer. A coroa coroa espanhola espanhola criou uma forma de organização administrativa e econômica visando garantir a exploração das terras. Conselho das Índias, Isso. órgão responsável por elaborar leis, sede na Espanha. Para facilitar a colonização, a América Espanhola foi dividida em 4 vice-reinos e 4 capitais gerais. Isso, obrigado aí, Jay. Então aqui nós temos a divisão aqui, ó, porque tá muito pequenininho, não dá para me dar um zoom. Mas é basicamente isso. Eles tiveram toda uma organização. Tá com fome já? Aparecido, é? Douglas. Então, teve essa divisão, essa subdivisão, para eles ter tudo aquela organização também, certo? Eles não exploravam de todo jeito. Ó, estrutura colonial, como o Jennifer leu aí, mas aqui nós temos agora bem especificado. Ele tinha era bem organizada essa exploração dele, né? Não era explorado de qualquer jeito, não, mas tinha a função de cada um. O vice-rei, né? Ele representava o rei espanhol na América, porque às vezes o rei da Espanha não podia vir sempre, então tinha um vice-rei. Escolhido entre nobreza e possuía funções militares, jurídicas, fiscais, financeiras, religiosas e administrativas em geral. Nós tínhamos também as audiências. O que essas audiências? Eram formadas pelos ouvidores e possuíam jurídica. Com o tempo passava a ter funções administrativas. Então era como se fosse uma transição até chegar ao outro. E nós tínhamos o cálculo ou o aitumamento, né?
que significa é a Câmara Municipal. Era como se fosse uma Câmara Municipal formada por elementos eleitos coloniais, certo? E subordinados às leis da Espanha, mas com autonomia para promover a administração municipal. Resumindo, essa colonização toda que nós tínhamos na América era tudo bem organizada, vocês percebem, né? Tinha um rei, tinha um vice-rei que representava esse rei quando ele não estava presente, e tinha as audiências, que seria uma transição para poder chegar no quarto de administração, que eram municipais, onde tinha pessoas nobres, certo? Que eles iriam criar uma lei, dizer qual a parte que ia ser extraída, era tudo bem organizado. Eles exploravam com classe. Aí nós temos aqui a administração colonial, né? Nós temos aí a Espanha, a Casa de Contratação, a Servilha, nós temos o Conselho dos Índios, as audiências, ó. Aqui é a formação, aquilo que eu li anteriormente, aqui está bem explicadozinho, certo? E como funcionava essa audiência, tá? Aí aqui, melhor, está explicando, ó, administração colonial. O vice-rei, certo? O vice-rei... Minha gente, vocês estão ouvindo algum barulho? Acho que é porque ali o pessoal tá atrapalhando o áudio. Bom, diga aí no chat se o áudio tá bom, se está ouvindo algum barulho. Que aqui em casa, para você gravar uma aula é trabalho, o pessoal é muito barulhento. E quando é ao vivo, então... Mas o áudio, respondo aí. Se o áudio tá bem, estão ouvindo barulho. Tá de boa. Tá bom, né? Pronto, porque... Obrigado. Então, vamos lá. Administração colonial. O vice-rei, nobres com autonomia administrativa, né? Como eu falei. O cabildo era as câmaras municipais, certo? E nós temos a divisão territorial da América Espanhola, baseada em vice-reis. Ó, aqui vocês percebem como está bem divididozinho. Ó. Cada um tinha a sua parte, onde ia colonizar. E ó, aqui o detalhe, por que o Brasil ele tem a língua portuguesa? Esse mapa aqui está bem claro. Ó. América, quem colonizou essa parte aqui foram os portugueses. Por isso que nós temos essa colonização diferente dos nossos vizinhos. Ó. Já esses demais aqui, ó, quem colonizava era o rei da Espanha. Né? E tudo isso tem a ver com o Tratado de Tordesilhas, onde essa parte aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, a parte leste pertencia a Portugal e a parte oeste, essa parte aqui próximo ao Chile e Equador, pertencia à Espanha. Então é por isso também visão. Certo? E aqui, ó, nós temos os tipos de colônia, porque tinha também os tipos de colônia. Por exemplo, as colônias de exploração, porque tinha a colônia de exploração, certo? Eu quero que vocês tenham até um print dessa tela. Quem puder anotar é bom, porque são dois tipos de colônia. Tem a que você explora e tem a que você só povoa, certo? Por exemplo, a colônia de exploração, típica do sistema mercantilista, exemplo, regiões da América Latina colonizadas por Portugal e Espanha. Foi uma colonização que eles extraíam, eles foram realmente para extrair. Então, tem a produção agrícola, trabalho escravo, pacto colonial, moldura, países pobres, países de clima tropical, primeiro a se construir uma cadeia. Resumindo, essas colônias que são de exploração são aqueles países que foram realmente explorados, foram sugados, foram tirados seus recursos, né? Foram feitos os povos que estavam lá. Por exemplo, quando o rei de Portugal chegou ao Brasil, porque diz que quem fez o Brasil foi Pedro Álvares Cabral, certo? No PC não tira print. Tem uma parte chamada, Lucas, tem a parte chamada captura. Se tu digitar aí nos aplicativos captura, vai aparecer uma ferramenta que captura a tela por ela, certo? Então, voltando, colônias de explorar, se realmente for explorado, então eu consigo, eu tenho aquela colônia como explorar. E colônia de povoamento, como o próprio nome diz, só povoar, por exemplo, relativamente fora do sistema colonial. Por exemplo, ele vai para aquele país, mas ele não tira nada, ele só vai povoar, criar sua... Por exemplo, pequenas escalas de consumo, trabalho livre, assalariado, ausência do pacto, países ricos. Por exemplo, nós temos aqui a Espanha e Portugal colonizou o Brasil explorando, certo? Ele foi tirando os recursos.
certo? Não sei se vocês estão me entendendo. A Espanha e Portugal, elas colonizam os países para tirar recursos, para explorar mesmo. Já os Estados Unidos, ele coloniza alguns países, mas ele dá salário, ó, ele salário livre, certo? Ele não explora tanto e cria uns laços. Por exemplo, Israel, ele tem parte com os Estados Unidos. A Cuba era um país, mas ela também trata dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos ele é inteligente, certo? Ele explorou aquele país, é como se fosse um aluguel, por exemplo. Os Estados Unidos explora por aluguel o resto da vida. Ele quer ficar tirando a proveito. Já Portugal, não. Eles tiram de uma vez só, pronto. Tirou tudo do Brasil, acabou, foi embora. E os Estados Unidos ele fez diferente. Então, os tipos de colônia para exploração é essa, que vai sugar, que vai explorar. E a colônia de povoamento não é somente, vai ficar naquele lugar, mas ele vai ter mais flexibilidade de trabalho. Entenderam, pessoal, mais ou menos? Quem não entendeu pode fazer uma pergunta. Não existe tipo de colônia. O que explora e o que povoa. A gente, teoricamente não. A gente foi basicamente explorado. Por isso que o Brasil não é desenvolvido como a Alemanha, como a França, como Portugal, como a Inglaterra. O Brasil é um país subdesenvolvido justamente por isso, certo? Aí aqui nós temos a sociedade colonial, né? Ele tem as categorias, ou seja, alguém quer falar? Não, né? Então nós temos aqui, já está acabando, viu, gente? Nós temos sociedade colonial, por exemplo. Ela é 1% da sociedade de colônias feito por clérigos, ou seja, altos cargos elegem. Clérigos são aquelas pessoas bem ricas, bem privilegiadas. 13,5% crioulos. O que são crioulos? Descendentes de espanhóis, nascidos na América, elite colonial, grandes proprietários, certo? Então, tem os ricos, ó, 1% da sociedade que explorava eram ricos, né? 13% eram filhos de descendentes espanhóis, que tinham uma certa prioridade. Você vê, ó, aqui um absurdo, a maioria índios e negros, e que por esse motivo, por ser índios e negros, eles eram escravizados para servir essas elites, certo? Ó, eles eram explorados como escravos, certo? Então, essa divisão, tá, pessoal? Boa parte era feita de índios negros, que consequentemente trabalhavam para sustentar os ricos, os clérigos, os nobres, e os crioulos também, que eram descendentes desses filhos de espanhóis ou de portugueses. Tá bom? Aí nós temos aqui a organização econômica. Qual é o tipo de economia lá? Quem pode ler aqui os tipos de economia? Uma outra pessoa. Principal atividade destaque para a Aparecida. exploração de prata no México, no Peru e na Bolívia, principalmente na cidade de Potosí. Pecuária, região do Rio da Prata. Produtos tropicais, exportação, região do Caribe. Agricultura, modelo plantátil, haciendas, formas de trabalho, encomenda, imita o repartimento. Isso. Obrigado. Então, esses 5 tipos de trabalhos é comum nessas colônias, né? A mineração, que é aquela que você vai explorar minérios, o ouro, a prata, o cobre. A pecuária, que era criar os animais, né? Aquela questão migratória. Os produtos tropicais, né? Aqueles produtos que eram bem exportados naquela época. A agricultura, né? Que o Brasil até hoje tem terras muito férteis, certo? E também a forma de trabalho, aquela que era de encomenda ou de repartimento, né? Tinha aquela divisão, tá? Então, tudo isso era isso aqui. A organização econômica, os índios eram livres, eram livres, em sua maioria, mas encontravam completamente subjugados, né? Não possuíam liberdade religiosa, os índios eram livres, entre aspas, porque eles não podiam escolher sua religião, eles eram obrigados a seguir o cristianismo, certo? Não tinha nenhum acesso à vida política, não podia votar, não podia ter interesse em nada, certo? Vamos ver aqui outro. Organização econômica também, ó, trabalho compulsório.
aliado às doenças, causou enorme mortalidade. Então, naquela época teve muitas doenças e muitos índios morreram, diminuíram, né? Então, tudo isso por causa das doenças. Eles não tinham aquele acesso à saúde, né? Como os demais tinham. Outra parte, existiam escravos na América Espanhola? Sim, né? Existiam escravos africanos na América Espanhola? Sim, a mão de obra escrava africana foi utilizada em menor escala na América Espanhola. No entanto, tinha muitos também africanos que foram colonizados, que eles eram trazidos para cá, para trabalhar. No entanto, pela existência de abundante mão de obra, certo? E também porque era barata, a mão de obra dele era mais barata, a mão de obra africana. Aí nós temos aqui, para explicar por último, a divisão do território colonial. Então, ficou dividido. Ó. Essa parte em vermelha, que vocês podem ver, lembra que eu falei no início? Por causa essa parte em vermelha, cadê o aqui? Né? Que pega aqui a Argentina, Paraguai, Uruguai, Equador, pega aqui Cuba e até o México, ela foi explorada por espanhóis, certo? Aqui o Brasil por portugueses e aqui nos Estados Unidos e Canadá por ingleses, certo? Quando diz América Latina, o pessoal diz, quando o pessoal termo, nós temos o maior fábrica de carro da América Latina, então ele usa toda a América, exceto os Estados Unidos e o Canadá. Quando ele diz América anglo-saxônica, ele exclui toda a América Latina e só fala dos Estados Unidos e o Canadá, certo? A América Latina é toda a América, menos os Estados Unidos e o Canadá. Então, não só no América Latina, não. Aí aqui nós temos a divisão também, certo? Agora nós vamos fazer essa atividade, né? Nós temos aí 10 minutinhos, tá bom? E eu vou passar aqui para vocês um vídeo, espero que passe aqui, sobre essa letra da música, Índios, Legião Urbana, vocês estão vendo aqui, né? Para a gente conseguir aí entender essa realidade. A gente vai fazer um trabalho mais reflexivo. Bom, deixa eu ver aqui se vai passar para vocês. Vocês estão vendo, né? Pronto. E aí, quero que vocês só escutem a letra da música, ela tem 4 minutos sobre escutar ele. E depois a gente vai refletir sobre essa letra dessa música. Ela é bem interessante, tá? Deixa eu ativar aqui o áudio, tá bom? Vocês conseguem escutar? Ah, né? Vocês não estão escutando, né? Espera aí, eu vou passar aqui no celular. Eu acho que foi. Espera ainda. Espera aí, pessoal. Eu vou passar aqui, viu? E aí vocês vão conseguir escutar agora. Pronto, eu vou passar aqui, vou apresentar minha tela e vocês vão poder apresentar a tela. Tá? E aí vocês vão conseguir escutar. Eu espero. Pronto, né? Vocês estão vendo a tela, porque o som tá alto.
Estão ouvindo? Tá ruim. Não estou ouvindo? E agora, estão Tem que ouvindo? aumentar o som do negócio aí. Não, pô, o som Tá já tá alto. no alto, é porque tá bugado, eu acho. Estão ouvindo, não. Eu não tô ouvindo é nada. Cheiro, o que houve? Mande o link aí Espera aí, pra vou eu ver o que houve. pôr aqui. Colocar o Vou nome da botar música aí, o nós vamos nome ver da aqui no música. Não, não. YouTube. Acho que é o som do meu celular que está com problema. Espera aí. Vocês não conseguem escutar por aqui? Olha, nada, é melhor você enviar o link no grupo quando terminar. Você E é, desligou o rapaz, não microfone de diga. novo. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu acho que foi o. Eu achei que ia sair. É porque tá o meu celular, se eu ligar um dois ao mesmo tempo, fica. É porque essa letra dessa música era muito importante, mas vai ficar como um trabalho para casa, viu? Que é a refletir a letra dessa música e depois de atividade, tá? Deixa eu tirar aqui. Mas a gente vai aqui ver os demais, tá bom? Deixa eu voltar aqui para o slide. Eu quero que vocês. Faltam 5 minutos de aula ainda. Então, eu quero que vocês. Depois de passar esse mesmo vídeo, vocês escutam e fazem a reflexão, certo? Aí cada um vai comentar sobre o que a letra tem a ver também com a questão dos índios e tudo mais, tá bom? Pessoal, ative aí a câmera de vocês. Nós tirar uma selfie, um print. Ativaram? Só estou vendo aqui. Quem? Ninguém. Aí. Douglas do dele. Vocês estão vendo você, né? Tira Ó, uma como vocês selfie aí, tira uma selfie. Peraí. tá? Passa aí todo mundo bonitinho. Tá saindo vocês aí na tela, não tá? O nome da música e Legião Urbana. Depois eu vou passar para vocês. É bem legal a música. Não é pagode, mas dá pra entender. Pronto, vamos já ligar, ativar a câmera. Ah, tá com problema na câmera. Deixa eu aqui. Deixa eu tirar aqui um print, tá? Espera aqui. Pronto, espera aí. Só mais um minutinho. Pronto, deixa eu lá.
Peraí, eu vou tirar aqui. Pronto. Ativar a câmera. Pronto, pessoal. Agora vamos voltar lá para o slide. Deixa eu apresentar aqui a tela. Para a gente finalizar aqui, rapidinho. Pronto, pessoal. Aí só tem esse agora, ó, que vocês vão. Bom, vocês estão vendo, né? Na tela, né? Agora. Pronto. Aí eu queria mostrar aí, era essa letra aqui, né? Aqui tem a letra da música, depois aí vocês vão ver essa letra, também embaçada. E aí vocês iam só assistir esse vídeo em casa, né? Durante a semana toda. Vão assistir esse vídeo, essa letra da música. Vão entender a letra, tá? Não é o toque, não é o cantor, é a letra. E vão refletir o que ela tem a ver com o conteúdo, com os índios, com a exploração, certo? Depois eu vou mandar o link para vocês aqui dessa música. E eu quero que vocês estão com caderno aí, estão com caneta, para vocês essas duas perguntas. Nossa atividade da semana só é essa, certo? Compare o sistema de colonização adotado na América por Espanha e Inglaterra. Aí nós temos a primeira pergunta. Pronto, quem tiver com caneta e caderno, vai anotando, certo? Não, tira o print e depois anota, tá bom? Mas eu vou colocar isso no grupo, para vocês, quem depois pegar. Então, a primeira pergunta é o seguinte. Na colonização da... Alguém quer falar? Então, na colonização da América, os espanhóis utilizavam dois sistemas para adequar o trabalho dos índios. Deu nome, vocês vão dar os nomes dos dois sistemas que eles utilizavam, você vai explicar como funcionava. Simples, mas isso daqui, certo? E a segunda pergunta é, no Brasil e no Caribe, a escrava africana constituiu-se na principal modalidade de trabalho. Na América, a colonização espanhola, México, Peru, predominou o trabalho indígena compulsório. Aí você vai só explicar as diferenças. Você vai explicar como foi a colonização no Brasil e no Caribe e como foi no México e no Peru, certo? Somente isso. Então, são duas perguntas que vocês fazem. Vocês copiam no caderno, certo? Responde. Por favor, quando forem responder, vocês a caneta, faz a pergunta com a caneta, por exemplo, uma caneta azul e responde com a preta, porque de lápis fica apagado. Tira uma foto e eu fico me matando para entender o que foi escrito. Então, de caneta dá para ver melhor, tá? Então, vocês fazem isso aí, tá bom? Aí eu vou dar um tempinho, quem tiver anota, né? Quem não, tira o print e depois anota. Mas eu vou colocar no grupo, vocês nem lembrem, viu? Eu vou colocar no grupo para vocês fazerem. Tá, pessoal? Então, é isso. Eu vou dar um tempo para vocês. Eu vou tirar um print aqui dessa tela e vou colocar no grupo. Peraí. Vocês conseguem fazer. Tá? Deixa eu voltar para aqui. Pronto, só isso. A nossa aula de hoje chegou ao fim. Tá? Espero que vocês tenham capturado pelo menos 30%, porque eu sei que é difícil a pessoa entender, né? Online, a gente tem que se acostumar com esse sistema. Provavelmente as aulas voltem daqui a meses, ainda não sei, né? Estão especulando. Mas eu sei que esse sistema de aula online vai durar por muito tempo, né? Nós, professores, estamos se adaptando, vocês, alunos, também têm que se adaptar e cair na realidade, porque o ano letivo não vai terminar em dezembro, né? Mesmo que volte às aulas, só vai terminar lá para janeiro ou para fevereiro, por aí, por conta dos atrasos, mas que vai continuar essas aulas. E está valendo, viu? Essas aulas online valem. Quem diz, isso aí não vale não, estamos fazendo por besteira. Vale sim. Até eu investiu milhões aí com esses novos e-mails, com essas novas aulas, e eles não iam fazer isso para estar só enrolando, não. Então vai valer, tem nota, tem frequência, então
Vamos aí ficar mais atento. Daqui a 15 dias a gente se encontra novamente com outro conteúdo. Eu vou colocar semana que vem, vai ter uma aula do PPE, que sempre tem. Então, vocês assistam o vídeo e deixem lá suas dúvidas. E aí, na outra aula, a gente vai tirar as dúvidas dessa aula. Hoje nós vimos sobre como se deu a colonização da Espanha, né? Por que nós falamos português, né? Que nós devemos saber isso. Né? Por que nós somos um país tão pobre, né? Entre aspas, que o Brasil não era para ser tão pobre assim. Por causa da colonização. Então é isso, pessoal. Então, tire aí prints, depois vocês colocam lá no grupo e é uma montagem para a gente postar. Tá certo? E lembre que essa atividade que eu passei para vocês me mandem a foto na sala de aula. Tá certo? Então, obrigado a todos pela presença e um ótimo fim de tarde. Tchau.